Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu quero começar esse episódio agradecendo a todos que participaram e que participam das pesquisas do canal. Todos deixaram comentários, sugestões super interessantes e eu tenho certeza que isso vai nos inspirando, vai provocando, né? No melhor sentido, é claro, tudo isso vai aguçando a nossa curiosidade. E pouco a pouco a gente vai se lançando nesses temas. Afinal, esse é um dos lemas aqui do canal, falar sobre todo e qualquer assunto que esteja relacionado ao universo musical. Ou seja, se não é um canal só voltado exclusivamente para teoria musical, né? Tem episódios sobre tudo, criação, improvisação, performance, música aleatória, música meditativa, aspectos históricos, pequenos documentários, enfim. Tudo que está relacionado à música, né? Tudo que nos instigue e nos provoque. Pois bem, o assunto de hoje eu considero extremamente provocante em muitos sentidos, né? E como eu já falei aí sobre o Pitágoras no episódio passado, eu vou seguir nessa pegada matemático-musical e mística também, por que não, né? Hoje eu vou falar sobre a afinação 4-3-2. E se você desconhece essa teoria, eu vou dar uma resumida rápida, tá? Existe um grupo de pessoas que acredita que nós temos sido vítimas de um complô mundial, um complô que envolve desde organizações malignas, secretas, Illuminatis, Nova Ordem Mundial e até mesmo nazistas ou ainda sub-raças ou raças extraterrestres, né, como os reptilianos. Bom, segundo esses grupos, essas organizações teriam estabelecido de forma premeditada um padrão de afinação para os instrumentos musicais, baseado numa frequência supostamente desarmônica, uma frequência capaz de causar todo tipo de malefício, doença, capaz de espalhar caos e violência na nossa sociedade. Seria a frequência 440 Hz. Sendo assim, segundo essas pessoas, todas as músicas que a gente já ouviu na vida estão agindo contra nós, ou seja, eles afirmam que todas as vezes que a gente, sei lá, lava o carro, limpa a casa, escutando uma música, toda vez que a gente solta a voz no chuveiro, num concerto, da nossa banda preferida, a gente está se afundando mais nesse caos de desarmonia, a gente está fechando nossos chakras, nossa conexão com o universo e vai por aí. Pois bem, essas mesmas pessoas afirmam que tudo isso pode ser corrigido através de um simples procedimento, basta que a gente adote uma outra frequência de referência na hora de afinar os instrumentos, né? Uma frequência que eles dizem ser sagrada, uma frequência divina, capaz de alinhar e conectar com o cosmos, né? Que seria a frequência 432. Veja, se você pesquisar a frequência 432 no Google, você vai encontrar uma verdadeira infinidade de vídeos, sem exageração, milhões e muitos com 5, 10 milhões de visualizações cada um. Bom, para além de todas as supostas propriedades curativas, a frequência 432 quase sempre é associada ao equilíbrio e ao fluxo, uma vez que ela nos conectaria com o cosmos, né? E é claro que quando a gente fala de 5 ou 10 milhões de visualizações no YouTube, a gente pode incluir aí o fluxo financeiro. Bom, quando a gente analisa os resultados do YouTube, a gente vê que a maioria desses vídeos ele se presta apenas a oferecer músicas supostamente afinadas em 432, as quais eles mesmos afirmam que pode ser usadas para todo tipo de benefício, seja ele emocional, físico ou financeiro, tá? Existem ainda alguns vídeos e sites que se propõem a explicar tudo isso. E apesar de algumas variações, a grande maioria dessas explicações elas estão baseadas em dois pilares, o místico e o matemático. Então veja, esse é um assunto sobre o qual eu acabei me debruçando bastante nas últimas semanas, porque é fácil a gente identificar todo tipo de incoerência e manipulação de informações quando a gente entra no terreno histórico, né? E quando a gente conhece um pouco sobre a física e acústica do som agora, tudo isso, todos esses estudos e análises, a gente faz debruçado sobre a matemática, né? Vamos lembrar que a matemática quer sempre provar a veracidade dos seus resultados.
Só que acontece que a própria matemática é passível de uma abordagem mística. Eu já levantei essa questão, inclusive, em comentários aqui com um colega nosso do canal. Os próprios pitagóricos diziam que os números eram elementos sagrados, né? Então, eu acho fascinante pensar nessas questões de crença, ciência, sobrenatural, matemática e o quanto tudo isso se mistura, né? Veja que a matemática, a base, a clássica, né, ela nasce junto com a filosofia, junto com o mundo racional, né? Ela rompe com mitos e explicações sobrenaturais. Porém, a matemática não rompe com o místico, porque essa visão mística é inerente a ela. E a maior prova disso é que a matemática ela só pode ser explicada por ela mesma. Logo, ela carrega uma boa dose de fé, entende? E digo mais ainda, a matemática é cheia de conceitos abstratos, né? Tipo números negativos, aqueles problemas insolúveis, e todas essas questões também são abordadas com hipóteses, suposições, com imaginação. Enfim, eu penso que essa é uma questão central, porque é através dela que toda essa história de afinação dos instrumentos se transforma em crença, em mito, né? Como se a afinação em 440 fosse uma verdadeira caixa de Pandora, libertando e espalhando os males do mundo. A epistemologia se ocupa do estudo da natureza do conhecimento. Ela estuda os princípios, as hipóteses e os resultados das diversas ciências com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor, a sua importância objetiva. Bom, esse termo foi usado pela primeira vez pelo filósofo escocês Ferrier e, posteriormente, um outro filósofo, Jonathan Dance, buscou expandir, né, esse conceito. Ele argumentava que a epistemologia ela tratava de posturas cognitivas, o que incluiria tanto as nossas crenças no sentido mais amplo, quanto aquilo que a gente pensa ser conhecimento. Dentro dessa visão, um dos propósitos da epistemologia é verificar se nós agimos de modo responsável ou irresponsável ao formar ou manter crenças que nós temos. Pois essa é a linha que eu vou seguir no episódio de hoje, uma abordagem epistemológica onde a gente analise os princípios, as hipóteses e os resultados dessa afinação divina para que a gente possa avaliar se ela tem fundamentos lógicos. Agora eu vou seguir apresentando direto cada um dos argumentos centrais da teoria do 432. Depois vou apresentando as explicações logo em sequência. Só que antes, eu já vou apresentar uma explicação que por si só já dispensaria todo o resto do episódio de hoje. Para quem não sabe, quando a gente fala frequência 432 Hz, nós estamos falando em 432 ciclos de ondas por segundo, 432 vibrações por segundo. Logo, nossa unidade de medida central são segundos. Porém, quando a gente fala em tempo, em segundos, minuto, a gente está falando em uma unidade de medida arbitrária e imprecisa, e não em algo sagrado. Eu li um artigo super interessante de um cientista tcheco, eu vou deixando o link de tudo aí, tá? Onde ele nos lembra que, originariamente, desde os povos antigos até a Idade Média, né? A gente dividia a hora em 2, 3, 12 partes iguais, mas nunca em 60, ou seja, até a Idade Média não havia nem um minuto e eles não usavam frações, porque simplesmente não havia dispositivos na época que pudessem medir períodos de tempo tão curtos, né? Então, sendo assim, se a gente tivesse escolhido, por exemplo, dividir tudo em 12, né? O nosso segundo poderia ter se tornado 1/12 de minuto, entende? Ou então, uma de 1728 partes, o que daria um valor numérico completamente diferente para essa nossa mesma frequência. O fato é que a prática de dividir os minutos em 60 segmentos menores só apareceu no século XVI, e mesmo assim, muitos relógios de diferentes marcas, fabricantes apresentavam várias diferenças. Para padronizar a medição do tempo, as pessoas definiram unidades de tempo como uma fração do dia solar, que por sua vez é a média anual, né, que a Terra precisa para girar em torno do seu eixo em relação ao Sol, como a gente sabe. Então, os primeiros relógios de precisão capazes de marcar os segundos por longos períodos só foram construídos no século XVIII.
Acontece que definir o tempo não é algo tão simples. E na década de 40, os cientistas descobriram que a própria velocidade de rotação da Terra não é constante, devido a efeitos das marés, né? E isso nos levou a uma redefinição do segundo, baseado em períodos de radiação do Césio. E para não ter que fazer um monte de contas, a gente vai para a moral dessa história. Depois você pode ver tudo nos links. Tudo isso nos mostra que essa frequência 432 por segundo ela é tão arbitrária quanto 440 ou qualquer outra. Por quê? Porque a própria unidade de medida dessa frequência é algo arbitrário. Como eu falei, só isso aí já dispensaria outras provas. Mas vamos avançar para as outras questões e vamos ver o que a gente pode aprender de fato dessa história toda. Existe a afirmação de que nós estamos naturalmente sintonizados com essa frequência mais baixa, né, 432 Hz, por causa de um fenômeno natural do planeta, um fenômeno eletromagnético chamado ressonância de Schumann. Bom, esse fenômeno é um conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas geradas na cavidade do planeta, entre a superfície e a ionosfera, e é causado pela atividade elétrica do planeta, como raios, por exemplo, né? Ou pelo ambiente atmosférico. Essas frequências ressoam de forma sistemática e geram picos harmônicos, e segundo afirmações do pessoal do 432, esses harmônicos vibram a exatos 8 Hz. Veja que esse é um ponto crucial sobre o qual eles se apoiam. Eles afirmam que 8 Hz é a frequência, é o pulso do planeta. E utilizando a afinação 432, a gente estaria em ressonância com essa frequência, uma vez que ela seria um múltiplo, né? Seria uma potência de 2 do 8, conforme a gente vai ver já já. A gente sabe que no nosso sistema musical a gente tem 12 notas dentro de uma oitava, que depois essas notas se repetem em outras oitavas, elas são sons correspondentes, né? Então, toda vez que a gente multiplica uma frequência por 2, a gente tem a mesma nota em uma outra oitava, né? Então, usando a potência de 2, né, se a gente atribui ao Dó, a essa ressonância de Schumann, né, diz que ela vibra a exatos 8 Hz, a gente vai ter o outro Dó 16, depois 32 e assim sucessivamente. Dentro disso, se a gente mantiver esse processo, a gente vai obter a nota Lá na frequência de 432. Logo, seria afinar os instrumentos nessa frequência, seria entrar em ressonância com a frequência natural do planeta, né? Amplificar essas frequências em nós. Acontece que a ressonância de Schumann não é de 8 Hz. Primeiro ela foi identificada em torno de 7,83. Depois se observou que de fato existem variações maiores e que esses picos atuam entre 7,83 e 20 Hz, entende? Logo, toda essa matemática de 8 Hz ela é falsa, ela não passa de um número arredondado para caber nessa suposta matemática e geometria sagrada. Existe, de fato, uma afinação baseada nessas potências de 2, né, chamada afinação científica. Acontece que se a gente pegar a frequência verdadeira do Schumann e utilizar essa afinação científica, a gente vai ter o Lá 430, entende? E não a 432. Alguns dos maiores divulgadores dessa teoria do 432 também usam manipulações matemáticas como essa para calcular o 432 usando a escala pitagórica, que, como a gente bem sabe, foi abandonada há séculos justamente por causa das impossibilidades matemáticas que ela apresenta. Toda vez que a gente constrói uma escala pitagórica, a gente tem problemas práticos de afinação. A escala pitagórica é construída através do ciclo de quintas, porém, matematicamente, esse ciclo nunca se fecha. Já falei sobre isso, a fração da quinta é incompatível com a da oitava. Então, a gente tem aquela quinta que matematicamente não afina nunca, né? Além de terças e sextas instáveis, conforme a gente pode ver nessa demonstração que eu separei. He figured out that a whole step consists of 2/5 on top of each other. Let me see. D to A to E, and then down an octave. It's the same as if you play a fifth up and a fourth down. That's a Pythagorean whole step. It's very wide, and that E does not like
to be played together with the open G string. E foi por isso que a gente avançou para o sistema temperado, um sistema onde a gente pega essas diferenças decimais e distribui entre as demais notas dentro da oitava. A gente tempera a oitava e é por isso que a gente consegue tocar qualquer música em qualquer tonalidade, independente de nota de referência, né? Aliás, não é por acaso que o Bach foi um dos maiores entusiastas desse sistema. Veja que dentro do sistema temperado de afinação, não importa a frequência de referência, e sim as relações de frações, que são os intervalos, né? Não existe um número mágico que feche exatamente as 12 notas dentro da oitava, e é por isso que a gente sempre vai ter decimais ao invés de ter apenas números inteiros e bonitinhos, independente da nota de referência, tá? Você pode construir a sua escala fora do sistema temperado, fazer afinação pitagórica, só que dependendo da tonalidade, sobretudo, né, que você for tocar, ela não vai soar nem um pouco harmônica, nem afinada com o cosmos, né? Eu quero também chamar atenção para mais uma coisa, olha só. Quando a gente escuta um som tipo qualquer som do planeta, a gente está ouvindo um monte de notas, um conjunto de ondas ao mesmo tempo. Também já falei sobre isso, tá? Cada som, cada voz, cada instrumento é a combinação específica de harmônicos, né? E é isso que faz o timbre de cada som, né? Que a gente escuta logo. Você só vai escutar uma onda pura e exata 432 se você pegar essa onda, gerar num osciloscópio ou outro aparelho. Assim, se você quiser transcender através dessa 432 pura, né? Você não pode usar instrumentos ou acordes que produzem sensações, porque acordes são combinações de frequências. Ao invés disso, você deve utilizar esse som a seguir, por exemplo, a frequência pura. E aí, deu para sentir? Bom, talvez agora a gente fique incomodado, como muitos alegam ficar agressivos, infelizes, angustiados, se a gente voltar a escutar a música de sempre em 440 Hz, tipo essa aqui, ó. Eu acho que é mais do que evidente que as nossas emoções e percepções do som têm a ver com a relação entre um som e outro e não com frequências absolutas, a menos que também você tenha ouvido absoluto, ou seja, a grande maioria das pessoas elas não conseguem dizer se uma nota está afinada em 432, 440, sem algum tipo de referência, um diapasão ou coisa do tipo. Mas se você quiser tentar, agora é a sua chance. Olha só, presta atenção porque eu vou colocar um Lá. E depois você pode escrever aí no comentário se esse Lá está em 432, 33, 34 ou 440, tá bom? Olha só. Difícil, né? Porém, qualquer desarmonia já salta aos ouvidos quando a gente tem duas frequências, como no exemplo lá da afinação pitagórica e os seus intervalos instáveis, a gente viu, né? Veja que todos esses decimais, essas frequências, esses múltiplos que não são números inteiros, tudo isso faz parte das propriedades acústicas do som, da série harmônica. Esses desvios estão contidos na própria natureza do som. É importante ressaltar que, mesmo sendo pequena, essa mudança de 440 para 32 ela é perceptível para muitos de nós. Isso já foi tema de profundos estudos, chamado efeito Levitan, né? Em 1944, o professor Levitan mostrou através de uma série de estudos que mesmo pessoas que não possuem ouvido absoluto podiam sentir essa pequena diferença entre essas frequências, sobretudo quando ele utilizava músicas que fossem extremamente familiares, e essa é a questão. A gente pode fazer uma analogia para ilustrar e pode pensar que é como a campainha da nossa casa, ou o som do telefone, né? Ou qualquer outro som que a gente escute o tempo todo, tá? Qualquer variação desse som vai ser muito mais perceptível para nós do que outros sons
em geral. Logo, é comum a gente reagir a uma alteração 440 para 432, uma vez que a gente tem escutado música nesse padrão de 440 desde que a gente nasceu. Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que uma frequência é melhor do que a outra, apenas diferente, porque ela possui um outro espectro centroide. O espectro centroide indica onde o centro da massa do espectro está localizado. Como eu acabei de falar, né? Quando a gente toca uma nota, a gente tem um monte de harmônicos, um monte de outras notas soando junto. E o espectro centroide é a média desses harmônicos, né? Perceptualmente, ele está totalmente conectado com a impressão de brilho de um som. Toda vez que a gente eleva ou diminui uma frequência, a gente eleva esse espectro centroide e com ela a sensação de um som mais ou menos brilhante, mais aberto ou mais fechado um pouco. Veja que tudo isso não altera em nada, não gera nenhuma onda diabólica, né? Uma vez que a gente também mantém as proporções intervalares entre as notas, ou seja, o som não ficou mais ou menos imperfeito, ele só ficou efetivamente mais ou menos brilhante. A teoria 432 também afirma que jarros milenares, tigelas, escala pitagórica, diapasão do Mozart, do Haydn, tudo estava em 432. Porém, sem uma única prova, né? Nenhum único estudo provado em cima de jarros milenares existentes, flauta de osso, enfim, nada. O que existe de concreto são inúmeros documentos, alguns instrumentos musicais, os diapasões desses próprios músicos, o Handel, o Mozart, o Haydn, dos afinadores deles, e nenhum passa nem perto de 432 Hz, tá? Então, como eu falei no início, é fácil a gente encontrar todo tipo de absurdo que envolve esse assunto. Basta a gente checar imagens, documentos, sites, livros, publicações oficiais e outros fora do terreno sobrenatural ou das ilusões matemáticas. De qualquer forma, vale ressaltar ainda que a gente só foi capaz de medir frequências precisamente a partir do século XIX, lá no final, depois da invenção do tonômetro, ou seja, antes disso era tudo na orelha mesmo. Eu já falei por aqui que por acaso eu também sou afinador de pianos, logo todo esse assunto faz parte da minha rotina, então eu já vou aproveitar para falar sobre alguns aspectos históricos das afinações que tem a ver com toda essa confusão. Também vou deixar um link bastante completinho sobre tudo isso, esse assunto também. Aliás, vai ficar tudo aí na descrição. A gente sabe que o estabelecimento do padrão de referência de afinação foi um processo de séculos e séculos, e que todos os grandes compositores que são mencionados como expoentes da frequência 432, na verdade, trabalhavam com variações de afinação que a gente consideraria hoje um verdadeiro caos. Olha só para dar uma ideia, né? Existem vários estudos em órgãos de tubos antigos, onde a gente tem, por exemplo, um órgão inglês de 1720 com Lá 380, enquanto que na Alemanha, nesse mesmo período, o órgão do Bach tinha o Lá em 480, ou seja, o Lá da igreja inglesa corresponde ao Fá no órgão do Bach. E você vê, tudo isso está preservado, estudado, tem o diapasão deixado pelo próprio Handel, que tem 422, né? O do Mozart é 421, e assim vai. Tem muitas evidências, né? Só não tem nada que chegue perto dos 432. Mas a gente está chegando lá. Olha só, houve períodos em que essas variações e aumentos de afinação de referência eles se tornaram muito elevadas, causando o que seria denominado a inflação da afinação ou pitch inflation, né? Durante muitos séculos, o desenvolvimento musical teve ancorado quase que exclusivamente no canto, e o papel da orquestra, quando ela foi aparecendo lá, né, era quase sempre de acompanhamento. Depois do período renascentista, barroco, as variações de afinação elas se mantiveram durante algum tempo dentro de uma média, mas a partir do século XIX os instrumentos vão se modificando, as orquestras vão ganhando corpo, se tornando órgãos independentes, se estabelecendo com essas grandes sonoridades orquestrais, instrumentais,
Isso aí já foi um gatilho para um novo período de inflação de afinação, que pode ser comprovado através dos diapasões da época, né? Existem, por exemplo, 2 diapasões da famosa Casa de Ópera lá na Alemanha, em Dresden. Um de 1815 com lá 423, enquanto que o outro de 1826 já tem o lá em 435. E veja que pouco depois, lá na Scala de Milão, mais ou menos na mesma época, chegou a 451. Pois bem, a gente viu que quando a gente diminui uma frequência, a gente diminui também o espectro centroide, né? E atenua a sensação de brilho. E o contrário também acontece. Se a gente sobe uma frequência, a gente tem um aumento dessa sensação de brilho. Isso acabou atuando como uma dopamina, acabou desencadeando essa nova inflação da afinação com as orquestras que buscavam uma sonoridade cada vez mais brilhante, meio que competindo umas com as outras. Ainda que as diferenças sejam gritantes para os instrumentistas, muitos deles conseguem contornar muitas dessas questões. Mas quando a gente fala de música vocal, a coisa pode ficar impraticável, uma vez que os cantores não podem mudar a extensão da própria voz. O cantor não tem uma tarraxa, né, que ele pode virar e subir a afinação da voz dele, entende? Então, imagina que você tem que cantar uma música super técnica, com um monte de passagens e frases no limite da sua voz, né? Lá não dá para um tenor, por exemplo, sair de um lugar cantando um lá super agudo e depois cantar ali numa outra orquestra, e esse lá vai ser um si, entende? Agora, imagina ainda tudo isso no contexto da ópera, né? Que são músicas com 2, 3 horas de duração, 4. E aí que começa toda uma longa história rumo à padronização de uma nota de referência, né? Nesse momento em que as óperas reinavam pela Europa e que, ao mesmo tempo, as principais casas de óperas e concertos apresentavam variações imensas, com lá indo de 420 a 460. O fato é que a ópera e seus personagens centrais também tiveram força cultural e atuação política grande, né? Vamos lembrar que o Verdi é considerado um dos maiores, se não o maior nome da música italiana lá da geração dele, né? Pois bem, dadas as circunstâncias, um comitê de compositores defendido pelo Rossini pediu a primeira padronização de afinação nos tempos modernos. Essa padronização foi aprovada pelo governo francês em 1859. O diapasão foi fixado em 435. Todavia, como eu repito, é tudo arbitrário. 20 anos depois, a afinação da inflação já tinha subido lá para 460 de novo. Aí que outro personagem central entra aí nessa história, o Giuseppe Verdi, né, que em uma das suas reclamações formais disse que o Lá em Roma era um Si bemol em Paris, né? Veja que muitas dessas nações estavam se esforçando para conter essa constante subida de nota de referência, essa inflação das afinações. Só que vale lembrar da importância da ópera italiana que ela teve e tem no mundo, né? Então, por razões puramente musicais, o governo italiano aprovou uma lei estabelecendo o Dó em 256, ou seja, escolhendo a afinação científica, onde o Lá fica em 432. Pois esse é um dos grandes argumentos do 432, que afirma que o Verdi teria sugerido essa frequência por conhecer esses supostos segredos do universo escondidos por trás dessa afinação, né? Com base no 432, uma afinação que, conforme a gente viu, não se conecta nem com o cosmos, nem com a ressonância de Schumann, porque não é de 8 Hz, nem com a escala pitagórica e suas frações decimais. O próprio Verdi utilizou várias afinações ao longo da vida. Existem inúmeros documentos onde ele mesmo solicitou que o Requiem dele fosse afinado em 435, de acordo com o padrão francês, né? Depois, em outra circunstância, carta posterior, ele expressou uma ligeira preferência pela frequência 432. A gente sabe que o Verdi foi um dos maiores compositores de ópera de todos os tempos, e ele não defendeu a afinação 432 como algo vital para a sobrevivência da raça humana, e sim por questões técnicas que refletiam diretamente sobre o trabalho dele. Vale lembrar ainda que ele é o único compositor conhecido da história que sugeriu essa afinação, e eu volto a repetir, por razões técnicas e óbvias, né? Bom, a gente não pode esquecer que essas questões também afetavam o setor de produção de instrumentos, que era enorme, madeira, sopros, para todas essas orquestras gigantes, e também, à medida em que o tempo avançava,
para milhares de bandas, né? Músicos de bandas. Veja que mesmo com tudo isso, décadas depois, já depois da Primeira Guerra Mundial, ainda havia inúmeras discrepâncias, né, no que diz respeito à nota de referência lá, o pitch. Na Alemanha tinha banda com 440, 442, enquanto o padrão de bandas americanas era de 457 Hz, imagina. Pois bem, em 1939 houve uma conferência internacional realizada em Londres, não nos Rockefeller ou num laboratório de áudio nazista em Londres, e foi dessa conferência que resultou a recomendação para o uso do La 440, muito mais como um compromisso simbólico entre os próprios músicos, porque, conforme a gente pôde ver, essas são questões que acompanham compositores, instrumentistas, fabricantes de instrumentos, matemáticos, teóricos há séculos, e tudo isso passa muito longe de qualquer teoria da conspiração apocalíptica ou segredos matemáticos ocultos, tá? Essa recomendação ela ganhou força em parte pelo fato da BBC, grande emissora, ela exigir que a orquestra afinasse em 440 ao invés do 439 em vigor até então, porque o 439 é um número primo e era difícil de gerar eletronicamente essas frequências com a tecnologia e os aparelhos da época, né? Pois bem, alguns anos depois, em 1955, o padrão 440 foi adotado pela Organização Internacional de Padronização, o nosso ISO. A despeito da demonização, o La 440 Hz é uma convenção e não um plano diabólico em curso. E mesmo apesar de convencionado, a maioria das orquestras sinfônicas ignora esse padrão, afina em 441, 442, 443 e mais. As orquestras especializadas em música antiga costumam utilizar a afinação próxima àquela para a qual a peça foi originalmente escrita, o que, como a gente viu, pode variar entre 410, 15 até 470. Então, repetindo, a afinação de referência é algo totalmente arbitrário, tá? Vale relembrar que a afinação científica com o Dó 256, com a potência de 2, ela existe de fato, mas ela foi mais uma das inúmeras tentativas para conter a inflação da afinação. E a gente não pode esquecer que, temperando a oitava a partir dessa referência, o Lá é afinado em 430 e não 432. Por isso também que muitos desses sites propõem tabelas de frequências e afinações alternativas baseadas exclusivamente em matemática deturpada, né? Como eu falei, a gente se relaciona emocionalmente com o som através de conjuntos de ondas. Tanto quando a gente identifica o timbre de alguma coisa, um som isolado, porque contém lá a série harmônica, mas também quando elas vêm da junção de outros sons fundamentais ou notas emitidas por instrumentos. E vamos lembrar, sempre cada nota individual que cada instrumento toca gera uma série harmônica, ou seja, milhões de sons ao mesmo tempo. Então, para fechar, vou colocar um exemplo de um canal que eu também acompanho por aqui. Eu já falei, o Adam Neely, né, onde ele usa um software bem avançado para fazer o elementar, né? Ele testa na prática as principais afinações sagradas sugeridas aí pela internet. Isso é fundamental, porque uma coisa é uma pessoa que não entende do assunto fica quebrando a cabeça para entender um monte de cálculo deturpado sem saber de fato qual é a consequência na prática, né? Outra coisa é já logo escutar o resultado, ou seja, comprovar a veracidade. É como eu propus lá no começo. Viagem epistemológica com a finalidade de determinar os fundamentos lógicos dessa história, né? História sem H, né? Da afinação 432. A gente vai ouvir para comparar a afinação 440 com outras, a do fator 9, baseado no número 9, soma de 4, 3, 2, supostamente geometria sagrada. Também uma outra afinação, né? De acordo com o alinhamento dos chakras, e uma última afinação pitagórica, seguindo a ressonância de Schumann, né? Que é divulgada lá pelo Instituto Schiller. Enfim, com isso, a gente pode escutar e sentir qual é a mais harmoniosa, qual teria mais chance de nos conectar com a sensação de bem-estar, paz interior. Qual dessas afinações pode te conectar com o cosmos?
É fato que, como corpos em movimento, nós também geramos e somos suscetíveis às frequências. Existem estudos sérios sobre as frequências, campos magnéticos da Terra, sobre a própria ressonância de Schumann, além de estudos sérios de tratamento de vários tipos de câncer usando frequências ressonantes. Aliás, também vou deixar um link aqui sobre isso na descrição, tá? Enfim, esse vídeo de hoje ele não nega, não desconsidera em momento algum a nossa conexão e relação profunda com esses fenômenos. Pelo contrário, ele traz evidências e informações sobre o que a gente sabe de fato até o momento, com um monte de informações e fontes para você verificar e sem nenhum apelo místico, transcendental ou conspiratório. Bom, como eu falei, esse é um assunto que podia estar encerrado lá no comecinho desse vídeo, né, com 2, 3 explicações. Mas como o intuito do canal é caminhar através das dúvidas, aprender com as dúvidas, né, a gente pode ver aí que a gente pode aprender sobre afinação, ressonância e todas essas outras coisas que a gente viu no episódio de hoje. E para terminar, vou dizer umas palavras em respeito aos que têm outras opiniões, né? Se você acredita nessas teorias, afinação 432, terra plana, teoria que refuta as leis da física, que negam a ciência e os seus resultados, né? Se você acha que os teus acordes em 440 estão te controlando a tua mente mais do que o teu celular, né? Você pode simplesmente afinar o seu instrumento da forma que você desejar. Aliás, qualquer um pode afinar o seu instrumento, converter as suas músicas para a frequência que bem entender, porque até que se prove o contrário, a gente pode utilizar qualquer frequência ou afinação que a gente desejar, até mesmo uma dessas afinações sagradas que a gente acabou de ouvir. Enfim, nada de conspiração, nada de controle mental, nem nada disso. É cada um na sua frequência. Vibre e deixe vibrar. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar e espalhar essas informações através das ondas da web. Eu vou lembrando que tem um monte de links aí na descrição. E se você tem algo a dizer, quer discordar de algo, quer acrescentar algo, ajudar a gente a aprofundar nossos conhecimentos sobre esse assunto, é só enviar tudo através dos comentários para esse que é mais um canal perdido nas ondas da internet. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.